Muito bem. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados, também aos membros da Comissão de Trabalhadores do Banco Santander, a Comissão Nacional de Trabalhadores do Banco Santander TOTA S.A., para ser mais específico. Temos então condições para iniciar esta nossa audição. Temos uma grelha que dará cerca de 65 minutos, um tempo de referência, e decorrerá da seguinte forma. A primeira intervenção, a intervenção inicial, compete ao grupo parlamentar proponente do requerimento, neste caso o Bloco de Esquerda, e que terá um tempo de 5 minutos. Depois haverá uma resposta individual, que também é uma intervenção inicial, por parte da Comissão de Trabalhadores do Santander, no tempo de 10 minutos. Depois segue-se uma intervenção pelos grupos parlamentares, no tempo de 5 minutos para cada grupo parlamentar, por ordem decrescente de representatividade. Portanto, se todos intervierem, teremos cerca de 25 minutos. E uma resposta conjunta no final, por parte da Comissão de Trabalhadores do Banco Santander TOTA, num tempo equivalente. Portanto, isto dará, como vos disse, um tempo de referência de cerca de 65 minutos. Quanto as intervenções por parte da delegação da Comissão de Trabalhadores, eu penso que, dá-se aqui uma margem de manobra no sentido de poderem articular entre, que sei que são 3 membros, João Pascoal, coordenador da Comissão Nacional de Trabalhadores, Paulo Oliveira Silva, secretária executiva, e Alberto Pereira, também secretário executivo, no sentido de poderem gerir o tempo da melhor forma entre os 3. E, portanto, para a intervenção inicial, eu daria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores do Santander e dizer que entendemos que esta audição no Parlamento, nestas circunstâncias, alguns de nós não estão em teletrabalho ou estão em isolamento, mas ainda assim esta audição no Parlamento parece-nos que é muito importante. Como sabem, nós convocámos quer a Comissão de Trabalhadores, quer o Conselho de Administração, que entretanto respondeu à Comissão propondo o adiamento da data da audição do Conselho de Administração para a partir do dia 28 de julho. Portanto, estamos na expectativa de poder ouvir depois também o Conselho de Administração nessa altura. O que se passa, nós estamos aqui um pouco essencialmente para vos ouvir sobre o que está a acontecer no Banco Santander. É um processo que vem de trás. Aliás, já no ano passado, se não estou em erro, nos principais bancos portugueses já houve uma redução de pessoal de cerca de 1.200 trabalhadores, e este ano, com a pandemia, em várias empresas, e o Santander é um desses casos, há entidades patronais que estão a aproveitar oportunisticamente a pandemia para enxugar as empresas, para cortar nos trabalhadores com direitos e para exercer uma enorme pressão para que trabalhadores com contratos, trabalhadores inseridos em acordos de empresa, trabalhadores com direitos saiam da empresa, ao mesmo tempo que, paralelamente a esta pressão para a saída dos trabalhadores, para o despedimento dos trabalhadores ou a sua saída forçada, correm em paralelo processos de externalização de uma parte das funções, das atividades da empresa e de multiplicação de outsourcings que, no fundo, desarticulam a empresa, passando uma série de funções para trabalhadores precários externalizados, funções essas que hoje estarão a ser exercidas por trabalhadores internos. Esta substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores precários é muito grave e nós entendemos que é uma manobra que deve ser denunciada e que deve ser combatida. Ainda mais quando isto está a acontecer em empresas com lucros e que em plena pandemia têm vindo a ameaçar colocar centenas de trabalhadores numa situação muito complicada do ponto de vista da sua vida laboral, claro, mas também da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Peço desculpa. Eu não sei se me estão a ouvir, está aqui, a minha imagem está um pouco... Estamos a ouvi-lo perfeitamente, Sr. Deputado. Ok. Embora pronto. A imagem esteja um pouco com paragens, mas estamos congelada, mas o som está bom. Ok, muito bem. Eu estava aqui com a imagem meio congelada, fiquei na dúvida. Em segundo lugar, para além desta manobra de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores precários, há ainda o facto de muitas vezes, e penso que será o caso
do Santander, já ouvimos também alguns testemunhos nesse sentido, de haver processos de assédio que estão envolvidos nesta pressão para as pessoas saírem. Ou seja, mesmo antes de formalmente se tentar a via do despedimento coletivo, o despedimento coletivo já paira como uma espécie de ameaça e como instrumento de assédio moral, de chantagem, de pressão para os trabalhadores aceitarem sair e ficar sem o seu posto de trabalho. Tivemos esses relatos na Altice, tivemos esses relatos no Santander. No fundo, gostaríamos também de ouvir um pouco mais de ouvir um pouco mais o vosso testemunho sobre isso, porque nos chegam relatos de trabalhadores que ficam sem funções ou cujas funções são desqualificadas ou esvaziadas, que são retirados do seu local de trabalho. Infelizmente, é uma forma clássica de as entidades patronais atuarem para forçarem os trabalhadores a sair, mas são práticas ilegais e que devem merecer também a nossa denúncia e a nossa condenação. Chegaram-nos também informações de que para algumas das rescisões por mútuo acordo estará a ser utilizado um algoritmo que penaliza as mulheres. Não sei se tem alguma informação sobre isso, se nos podem dizer alguma coisa sobre isso. No fundo, o nosso entendimento é que estes processos de despedimentos, estes processos de assédio moral em larga escala para forçar a saída de trabalhadores e para os substituir por trabalhadores mais precários, são processos que têm que ser travados, que não podem ser aceites, e parece-nos que cabe ao Parlamento não apenas tomar conhecimento mais direto desta realidade, como também ajudar a denunciar esta realidade e, claro, exigir a intervenção das autoridades da área laboral. Há aqui várias autoridades de condições de trabalho, naturalmente, a CIT também. Sr. Deputado, deixamos de o escutar e de o ver. Bom, atendendo à circunstância de que estava prestes a atingir o tempo limite dos 5 minutos, eu creio que iremos prosseguir, porque creio que o essencial da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro ficou devidamente restada. E, portanto, passaríamos então a palavra ao representante, Sr. João Pascoal, que é o coordenador da Comissão Nacional de Trabalhadores do Banco Santander Tota S.A., portanto tem 10 minutos para esta resposta individual, que também é uma intervenção inicial. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não sei até onde é que me ouviram, mas já percebi que passou a palavra Não, porque enfim, aqui a questão era que, como estava mesmo praticamente nos 5 minutos, eu creio que o essencial da sua intervenção... Sim, ficou dito. E também não estávamos a conseguir intervir, claro. Mas se entretanto quiser complementar a parte final da sua intervenção, esteja à vontade. Sr. Presidente, se me permite, são 30 segundos, era só dizer que cabe ao Parlamento não só conhecer e denunciar, mas também exigir a intervenção das autoridades da área do trabalho, nomeadamente a ACT, a DGERT e, obviamente, o próprio Ministério do Trabalho. E por isso é que também fizemos esta audição, ou requeremos a presença aqui da Comissão de Trabalhadores do Conselho de Administração. Era só isto que queria dizer no final. Muito obrigado e peço desculpa, não sei o que aconteceu com a minha ligação, mas parece que ela se tornou mais fraca. Obrigado. Não, foi momentâneo, mas pronto, creio que o essencial está dito. Já agora, e antes de passar de novo a palavra ao coordenador da Comissão Nacional de Trabalhadores, dizer que foi também, convocámos também o Presidente do Conselho de Administração, foi respondido, enfim, os deputados já têm essa informação, de que foi, enfim, muito em cima e, portanto, conjugante com as férias não tem possibilidade, mas o Sr. Presidente do Conselho de Administração, a partir do dia 28, inclusive, manifesta a sua disposição e interesse de poder ser auditado e, portanto, nós já perguntámos aos partidos, no sentido, uma vez que na próxima semana terá que haver um acordo entre os partidos para que possa haver audições e, portanto, apontaríamos o dia 28 precisamente para esse efeito. Peço depois aos partidos, o Bloco de Esquerda já se pronunciou favoravelmente, mas peço aos outros partidos que possam estudar essa possibilidade, tendo em conta também do CDS também estamos disponíveis. Tendo em conta também que há um requerimento do PSD para escutar
os sindicatos representantes dos trabalhadores do setor bancário, não só do Santander, mas também, de acordo com o requerimento do PSD, também do Milênio BCP. E, portanto, agora sim, para uma intervenção, que é uma resposta individual à intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, eu passaria a palavra ao coordenador da Comissão Nacional de Trabalhadores do Santander, João Pascoal. Parece haver aqui alguma dificuldade. Eu não sei se mais alguém da Comissão Nacional de Trabalhadores está online, ou está designadamente Paulo Oliveira e Silva ou Alberto Pereira, porque de facto a informação que temos aqui dos serviços é que João Pascoal está online, mas não está nem a câmara nem o som ligados e, portanto, não... Estão-me a ouvir agora? Sim, estamos a ouvi-lo. É João Pascoal que está a falar, não é? Muito João bem. Pascoal. Então, eu não sei se é possível poder ligar a câmara também para já agora. O som está, sim, o áudio está bom, mas estará ligado muito já? Muito bem, já temos aqui pelo menos a indicação, embora nós estejamos a ver a imagem. Mas de qualquer maneira, sem prejuízo de poder ratificar a questão de o vermos, digamos assim, podemos escutá-lo e, portanto, eu dava-lhe a palavra para uma intervenção no tempo de 10 minutos. Faz favor. Certo. Bom, eu não sei qual é o problema técnico. Eu tenho aqui a indicação que tenho a câmara ligada. Não sei. Bom, mas estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode prosseguir. Mais uma vez, quero cumprimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, portanto, por nos poderem ouvir. Lamento que a administração não possa ser hoje ouvida, portanto, em resposta, digamos, à Comissão de Trabalhadores, mas eu vou procurar ser o mais sintético possível. Portanto, o Banco Santander iniciou em setembro de 2020 uma redução de trabalhadores. Essa redução de trabalhadores, portanto, que tem sido continuada até agora, teve algumas fases distintas, mas até ao momento, isto já são números corretos, sobre dia 13 de julho, entre setembro e 13 de julho foram 493 trabalhadores que já saíram do banco. Há também assinadas para saírem do banco mais 220 trabalhadores. Isto dá a mais de 700 trabalhadores que já estão ou já saíram ou estão já com a assinatura do contrato de saída. E neste momento surge um novo plano que afeta 685 trabalhadores. Tudo junto já ultrapassa os 1.400 trabalhadores, num espaço temporal que vai de outubro de 2020 até ao final deste ano. Estamos a falar de 15 meses, 1.400 trabalhadores, 25% da força de trabalho em Portugal, à data de outubro de 2020, portanto, uma grande redução de trabalhadores. Neste processo, e particularmente a fase atual, que é uma fase de reestruturação, onde a Comissão de Trabalhadores devia poder participar plenamente, não foi cumprido o artigo 429 do Código de Trabalho. Portanto, a Comissão de Trabalhadores foi informada do plano simultaneamente a terem sido enviados um e-mail para todos os trabalhadores do banco com o plano e previamente à comunicação social. Colocámos diversas questões, pedidos de informação que até hoje ainda não nos foram cabalmente respondidos, portanto, para nós podermos participar no processo. Tivemos várias reuniões, mas nunca foi dado essas informações que nós fomos pedir. Em paralelo a este processo de redução de trabalhadores, o banco continua a manter uma quantidade muito grande de trabalho externo, ou seja, trabalho quer em empresas de outsourcing, quer em prestadores de serviços. Temos na nossa lista telefónica cerca de 1.000 endereços
que têm um código E, ou seja, que são trabalhadores externos, com os quais os nossos serviços e os nossos colegas contactam diariamente para questões de serviço, questões de correções de dados, diversas questões de trabalho. Essas pessoas existem e estão fora do banco, pertencem a outras empresas, desde a Cibos Processos, desde a Geoban, desde a outras empresas que ainda não nos foi fornecida também a listagem completa. Neste preciso momento, e desde que iniciou este processo, o Grupo de Santander tem, através da Geoban, que é uma empresa localizada em Carnaxide, continuado a fazer anúncios para emprego de trabalhadores para trabalharem para o Banco Santander com salários de 700 euros. Existem também, a nível comercial, tem havido um grande encerramento de balcões, uma grande quantidade, e há locais em que já estão a surgir umas novas lojas que se chamam intermediação de crédito vinculado e que tem o símbolo e tem o layout do Banco Santander e é exatamente idêntico a uma agência do Banco Santander. E isso também com trabalho precário e são lojas que juridicamente não estão vinculadas ao banco, ou seja, são empresas próprias. Temos então uma situação em que há uma substituição de trabalhadores, ao mesmo tempo que há uma redução de trabalhadores a nível nacional e uma grande redução de trabalhadores. Os trabalhadores que ficam estão sujeitos a um ritmo de trabalho muitíssimo superior. Já era muito superior à média horária legal, portanto o horário de trabalho legal, mas isso já é comum em toda a banca, infelizmente, mas agora foi muito mais agravado. E diariamente existem no conjunto dos trabalhadores bem mais do que 5.000 horas de trabalho que não estão registadas, que são realizadas e que significam um volume de trabalho para 700 postos de trabalho. Esta situação que estou a relatar e a situação de levar, portanto, um conjunto de trabalhadores a aceitarem os RMAs foi feita sob muita pressão e continua a ser feita sob alguma pressão. Temos um conjunto de trabalhadores que se recusaram, portanto, o RMA supostamente é de comum acordo. Quando não há comum acordo, os trabalhadores têm o direito de dizer que não. E o que é que aconteceu a esses trabalhadores? O que aconteceu a esses trabalhadores foi que foram colocados em casa durante a vigência do teletrabalho obrigatório, sem muitas funções, portanto, com funções diminuídas, e aqueles que recusaram estar em casa porque não tinham condições nenhumas, e mesmo depois do fim do teletrabalho obrigatório, esses trabalhadores foram colocados nas retaguardas dos balcões, em caves ou mesmo em corredores de acesso a casas de banho. Já houve, inclusivamente, a intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho no caso de Leiria, que verificou exatamente essa situação e indicou ao banco para regularizar, coisa que o banco só fez depois da segunda visita da Inspeção de Trabalho. Paralelamente a isso, 50 membros das subcomissões de trabalhadores dos balcões foram retirados dos balcões também, supostamente por causa de haver a situação da pandemia e não poderem estar todos os trabalhadores lá. Isso não é verdade, porque não houve rotação nenhuma agora, houve rotação na primeira fase da pandemia, agora este ano não houve nenhuma rotação de trabalhadores de balcão. Os únicos trabalhadores que foram retirados dos balcões foram os trabalhadores membros das subcomissões de trabalhadores. Isto aqui é claramente uma pressão e mesmo, portanto, com aspectos de assédio contra os trabalhadores. Muitos destes também foram chamados para RMAs e também recusaram. O Banco Santander é um banco que sempre apresentou lucros. Desde a sua fundação, e mesmo os bancos fundadores também apresentavam lucros. Toda a crise, durante todos os anos de crise, o Banco Santander foi dos poucos bancos em Portugal que sempre teve lucros. Todos os anos teve lucros, apresentou lucros. Entregou, nos últimos 12 anos, 4.000 milhões de euros ao acionista em Espanha. E mesmo durante a pandemia,
podemos verificar que, face o primeiro trimestre de 2020, comparando com o primeiro trimestre de 2021, e o primeiro trimestre de 2020 a pandemia praticamente ainda não existia, e com o primeiro trimestre de 2021 verifica-se um crescimento do produto bancário de 354 milhões para 420 milhões, um crescimento de 18,7%. Em igual comparação e em igual período, verificamos também que o rácio de custos entre as despesas com pessoal e o produto bancário também diminuiu, ou seja, em 2020 representava 23,9% e em 2021 representa 19,1%, ou seja, uma descida de 4,8%. Estamos a ver que, de facto, o problema do Banco Santander não tem nada a ver com um problema de custos com pessoal excessivos, nem nada disso. A dinâmica é todo ao contrário, é uma dinâmica de diminuição de custos, é uma dinâmica de crescimento do produto bancário e logo, portanto, se não fosse as grandes previsões que têm que se fazer, agora, prevendo possibilidades hipotéticas de, no futuro, haver grandes problemas, tirando isso, o banco continuava a ter mais lucros do que tinha antes. Esta é a situação do Banco Santander Tota. É claro que, do nosso ponto de vista, a única justificação que tem esta ação é uma justificação de querer, evidentemente, potenciar ainda mais a taxa de lucro do banco e, portanto, cada vez mais, portanto, ter esse benefício e poder aumentar esses seus resultados. Neste processo todo, o banco, ainda por cima, teve uma ação muito negativa perante a Comissão de Trabalhadores. O banco está a limitar a atividade da Comissão de Trabalhadores e da sua rede de subcomissões de trabalhadores. Conforme eu já disse, uma boa parte da sua rede de subcomissões de trabalhadores foi colocada em casa e, portanto, deixou de poder exercer as suas funções nos balcões durante largos meses. Eu peço desculpa, Carlos João Pascoal, de estar a interromper, uma vez que já ultrapassou os 10 minutos, já em 10 minutos e 30 segundos, sem prejuízo depois, na resposta conjunta no final, poder completar o seu raciocínio. E se não visse inconveniente, nós passaríamos agora às intervenções dos grupos parlamentares, por ordem decrescente, 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Nuno Sá, que está online. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me conseguem ver e escutar, correto? Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por cumprimentar os membros da Comissão de Trabalhadores do Santander e também uma saudação geral a todos os trabalhadores do Santander, em nome do Partido Socialista. Também considerar que este requerimento e esta audição promovida pelo Bloco de Esquerda é de facto oportuna e é importante para um melhor conhecimento da realidade que já vamos conhecendo, digamos assim, não só pelas notícias preocupantes, mas também por e-mails e por outras audições que o próprio Partido Socialista já teve a oportunidade de realizar. Também dizer, em nome do PS, que, obviamente, compreendemos as preocupações e os receios dos trabalhadores e estaremos muito atentos e a acompanhar esta situação, como de resto temos feito, como aqui já referi, em audições, em encontros que já foram tidos com representantes dos trabalhadores e diligências que estamos a desenvolver, também em contacto com o Governo e outras entidades, acerca dos desenvolvimentos e da evolução desta preocupante situação, no caso, em todo o setor bancário, de uma forma geral, mas em particular no caso de Santander. Não pode haver abusos laborais, ilegalidades, nem aceitamos que a crise provocada pela pandemia sirva de bode expiatório ou desculpa esfarrapada para incumprimentos de lei, despedimentos injustificados e sem causa. E nem a digitalização também pode servir como bode expiatório e desculpa para abusos. Também aqui referir que temos que ter bem presente a relevância da DGERT e da ACT,
que tem aqui um papel e uma intervenção própria, competências próprias, e que são fundamentais, e em última instância os próprios tribunais, embora desejamos que a situação não chegue a esse ponto. É inaceitável qualquer situação de assédio ou de pressão sobre os trabalhadores e, de facto, há notícias e relatos vindos a público e relatos também que nos chegam ao PS que têm contribuído apenas para criar situações de condicionamento, de pânico, de medo, ruído, tendo em conta que ainda nem sequer foi iniciado nenhum procedimento de despedimento coletivo, não há nada formalizado, pelo que não é correto amedrontar, chantagear ou condicionar os trabalhadores. E, portanto, esta estratégia de amedrontar os trabalhadores para os fragilizar e conseguir, por essa via, sob pressão psicológica, sob condicionamento, aumentando, fazendo crescer o receio, para depois, se atingir uma reestruturação que não se justifica, não é aceitável e não vamos aceitar. Nós reconhecemos, também é importante dizer-se isso e transmitir, que existem novos e difíceis desafios no setor bancário, decorrentes das evoluções tecnológicas, do papel dos clientes, do novo perfil dos clientes e dos serviços novos que estão a ser disponibilizados. Mas tendo também consciência que estamos a falar do setor privado, o PS deixa bem claro que não podem ocorrer abusos laborais e ilegalidades. Reafirmamos isso e essa nossa determinação política. Todas as entidades de regulação têm de intervir. Apelamos à responsabilidade social e ao diálogo social, porque o emprego digno, o combate à precariedade e ao desemprego são matérias prioritárias para a recuperação e desenvolvimento da nossa sociedade. E eu queria deixar isso bem claro em nome do grupo parlamentar do PS. As organizações e as empresas podem necessitar de reestruturações e de novas respostas. E já aconteceu no passado, designadamente no setor bancário. Mas com essas reestruturações têm que ser feitas com bom senso, com diálogo, com equilíbrio e com justiça. E o que nos preocupa é que vão vindo sinais de que as coisas não estão a ser feitas como eventualmente foram melhor feitas no passado. E não aceitaremos, repito, isso. Aliás, também aqui deixar, e para terminar, que esta situação, o conflito social, não é bom para nenhuma empresa e, no caso concreto, eu julgo que não é bom para a própria imagem e para a cultura, para a imagem presente do Santander na sociedade. Eu penso que isto não interessa a ninguém e, portanto, é importante que rapidamente haja diálogo e se cheguem a soluções de consenso justificadas e justas. Foram aqui, termino mesmo, Sr. Presidente, agradecemos muito o depoimento, as informações que nos foram dadas pela Comissão de Trabalhadores, porque foi-nos aqui relatado situações de outsourcing, de trabalho extraordinário, eventualmente injustificado, de violação do dever de ocupação efetiva do trabalhador, de desrespeito de direitos coletivos e sindicais dos trabalhadores, que o Partido Socialista tomou boa nota e irá desenvolver diferentes diligências, não só parlamentares, mas junto de outras instituições, porque é preciso apurar estes factos e todas as entidades têm que ser corresponsabilizadas e têm de atuar. Neste momento era o que pretendia transmitir e agradeço mais uma vez a presença e os contributos da Comissão de Trabalhadores de Santander. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PSD. Sra. Deputada Lina Lopes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os esclarecimentos e a intervenção do João Pascoal, não sei se é doutor, João Pascoal, Coordenador Nacional da Comissão Nacional de Trabalhadores, também à Paula Oliveira, do Secretariado Executivo, do Alberto Pereira, também do Secretariado Executivo. É, obviamente, para nós uma preocupação, para o Grupo Parlamentar do PSD, o que está a acontecer na banca, mas não só na banca, como noutros setores, como por exemplo a TAP, que mesmo está a acontecer a nível de despedimentos, e o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado, ainda no passado dia 13 de julho, estivemos presentes na manifestação a ouvir o que os trabalhadores e que as comissões de trabalhadores e que os sindicatos
tinham a dizer sobre estes despedimentos. Obviamente que é uma preocupação que temos, principalmente quando existem empresas a laborar ao lado. Isto é, nós temos trabalhadores que poderiam cumprir determinadas funções, não as cumprem e colocam, ou dizem que não é necessário, e colocam empresas em outsourcing para fazer estes mesmos trabalhos. Preocupou-me a mim e, obviamente, ao grupo parlamentar estes atropelos que estão a ser feitos. Percebi que a ACT já teve alguma intervenção e que algum dos problemas foram sancionados, mas era muito importante perceber o que é que a ACT fez e o que é que está neste momento a fazer. Chocou-me um pouco aquilo que nos foi dito, e isso era importante perceber, que a Comissão de Trabalhadores não percebi se não pode ir aos balcões, se foi retirado dos balcões, porque penso que a Comissão de Trabalhadores terá sempre acesso aos balcões e tentar perceber o que se passa com os trabalhadores. Também a DGERT tem uma função extremamente importante nesta área da negociação e não podemos, efetivamente, esquecer que, existindo trabalhadores, muitos deles até poderão querer rescindir os seus contratos de trabalho, mas muitos deles jovens que poderiam ter formação profissional ou formação para outro tipo de trabalhos que estes bancos podem recorrer a esse outsourcing. Era isso que era muito importante perceber, que tipo de trabalhadores é que os bancos estão a recorrer. E provavelmente, e foi elogiado ainda o ano passado, foi elogiada a banca portuguesa como das melhores da Europa. Nós não podemos perder estes quadros. É necessário perceber o que está efetivamente a acontecer. Como digo, isto não é só aqui, como tem sido na Altice, como está a ser na TAP e como agora está a passar também para os bancários, como eu disse, foram enaltecidos ainda o ano passado e agora usa-se subterfúgios para tentar diminuir o número de trabalhadores. E é isso que nós temos que perceber e é muito importante ouvir o Conselho de Administração para perceber as razões destes despedimentos, muitos deles através do medo. Ainda há pouco tempo o grupo parlamentar do PSD, antes de vir para aqui, tivemos ouvido também uma outra comissão de trabalhadores que instaura o medo e mais grave ainda é que não existe negociação também com a Comissão de Trabalhadores. Isto é para nós alarmante o que está neste momento e obviamente temos que perguntar também ao Governo de que forma é que está a acompanhar estas situações. A banca atravessa enormes desafios, mas não é só a banca, como todos os outros setores, mas de acordo com o que nos foi dito agora, com o crescimento dos lucros bancários, era importante perceber de que forma é que estas rescisões irão beneficiar ou não estes bancos. É para nós, e houve aqui uma pergunta, que a Comissão de Trabalhadores falou, eu penso que foi o Bloco de Esquerda, que tem a ver também, e isso chamou-me particularmente a atenção, tem a ver com alguma desregulação em relação às mulheres. Eu gostaria de perceber se em relação às mulheres tem a ver com a parentalidade, se é mulheres e homens jovens que efetivamente são pais, o que é que está a acontecer, que essa não percebi, o que é que está a acontecer nesta área em relação, penso que foi até o Bloco de Esquerda que falou neste assunto e o grupo parlamentar gostaria de perceber o que é que está a acontecer. Questões de assédio moral, assédio no local de trabalho, ainda agora o Portugal está neste momento em fase de ratificação da Convenção 190, era muito importante nós percebermos o que está efetivamente a acontecer e do grupo parlamentar do PSD terão todo o apoio e gostaríamos provavelmente de vos ouvir mais vezes para perceber o que está a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora de novo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção no tempo de 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o que já ouvimos permite perceber um pouco melhor as várias dimensões deste processo. Penso que isto nos interpela sobre a necessidade, por um lado, de exigirmos uma intervenção mais eficaz das autoridades e, por outro lado, também nos dá um cenário sobre o tipo de relações de força que neste momento existem nas empresas e o modo como, mesmo as leis que, apesar de tudo, existem e, apesar de tudo, devem proteger os trabalhadores, são frequentemente ultrapassadas, desrespeitadas, contornadas e tudo aquilo que já foi descrito é bastante grave. Eu queria só fazer duas ou três perguntas, no fundo, sobre este processo. Por um lado, para percebermos se a atuação da ACT neste momento e relativamente às situações de assédio, se a ACT já deu resposta, se há mais alguma iniciativa que se preveja a esse nível. Por outro lado, relativamente à consulta e aos direitos, ao exercício dos direitos coletivos, nomeadamente dos membros da Comissão de Trabalhadores, aquilo que nos foi descrito, no fundo, uma retaliação particularmente dirigida a quem foi eleito pelos trabalhadores para os representar, também nos parece de uma grande gravidade e queríamos também que nos dessem mais alguma informação sobre isso. De resto, parece-nos que de facto há aqui uma intervenção que se impõe por parte das várias autoridades e parece-nos que o Governo também não deve pura e simplesmente ignorar o que está aqui a acontecer, porque o que está aqui a acontecer é, no fundo, abrir-se um precedente que, em relação ao qual se tem que encontrar forma de agir, que é o aproveitamento do atual contexto para, efetivamente, substituir trabalhadores. E esta ideia de que é sempre possível pegar em áreas que são áreas da operação fundamental das empresas e externalizá-las ao mesmo tempo que se vai degradando e que se vai diminuindo os trabalhadores que têm algum tipo de enquadramento, isto não é aceitável e nós não podemos ficar pura e simplesmente e passivamente a olhar para isto. E claro que há aqui uma dimensão que não tem diretamente a ver com este caso, mas que não queria deixar de a trazer, que é o facto de nós continuarmos a ter uma lei que é totalmente equilibrada e que ainda mantém toda a herança da Troika no que diz respeito ao enquadramento dos despedimentos, nomeadamente ao valor das compensações, que torna mais apetecível também o recurso a estes expedientes. Isto não é uma questão específica do caso Santander, mas é uma das prioridades do Bloco de Esquerda também em termos de intervenção. Nós não podemos ter uma lei que facilita a este ponto o despedimento, não podemos ter uma atuação das autoridades, nomeadamente na área inspectiva, que acabam por não garantir a efetividade da lei e não podemos ter, como ainda temos, leis que não só facilitam como inibem o exercício dos direitos dos trabalhadores em processos de ameaça de despedimento ou em processos de despedimento. Isto são também algumas prioridades que nós temos. Mas, no fundo, mais do que para intervir, o que eu gostava era que os próximos minutos fossem utilizados pela Comissão de Trabalhadores para nos trazer mais informações ou sublinharem alguns dos aspectos que vos pareçam essenciais e também para a nossa intervenção que há de ser no quadro, fora do quadro parlamentar, mas também no quadro parlamentar aquilo que nós ainda podemos fazer, nomeadamente chamando aqui também as autoridades que devem intervir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito boa tarde. Penso que nos conseguem ouvir e ver. Estamos a vê-la e ouvi-la perfeitamente. Muito bem, já percebi que a ligação hoje está um bocadinho difícil, mas de qualquer forma, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Comissão Nacional de Trabalhadores do Santander, João Pascoal, agradecer também a intervenção inicial que fez, a exposição do conjunto das situações que aqui trouxe na sua intervenção. Aliás, profundamente demonstrativas, tanto do aproveitamento que o patronato e, no caso, as entidades patronais do setor da banca têm feito com a situação do surto epidémico, mas também com comportamentos que têm tido lugar de violações grosseiras dos direitos dos trabalhadores que são absolutamente inaceitáveis. E da parte do PCP repudiar veementemente, naturalmente, o comportamento da administração do banco, destes atropelos todos que aqui foram relatados. Estamos efetivamente perante situações de pressão, de chantagem, de repressão, de assédio e até de perseguição de trabalhadores, considerando tudo o que nos foi também aqui descrito, que naturalmente repudiamos e que entendemos que a ACT tem que intervir de uma forma célere, de uma forma eficaz, naturalmente condenando devidamente todas essas ações e todos esses comportamentos. O PCP esteve também de forma solidária na luta que teve lugar no passado dia 13 de julho. Já em junho tivemos também a oportunidade de questionar tanto o Ministério do Trabalho como também o Ministério das Finanças sobre a situação do Santander. E tivemos também a oportunidade de questionar em audição da Comissão de Orçamento e Finanças o Governador do Banco de Portugal, que naturalmente também não pode nem ignorar esta situação, não se pode aliar dela, não é uma figura decorativa nestas questões, porque além destas violações absolutamente grosseiras que aqui foram identificadas dos direitos laborais, está também em causa a qualidade da prestação dos serviços bancários e até o seu futuro, considerando esta diminuição de trabalhadores, que a Comissão Nacional de Trabalhadores aqui também explicitou em relação ao Santander. Penso que o que foi aqui dito e pedia que confirmassem é que, no fundo, acaba por ser 25% da força de trabalho do banco que acaba por ser descartada como se não fosse necessária, ao mesmo tempo que há milhares de horas de trabalho que são horas extraordinárias, ou seja, tudo isso é até tremendamente contraditório, o que demonstra que o caminho não é de todo despedir os trabalhadores, o caminho é sim garantir os direitos destes trabalhadores, garantir os seus postos de trabalho, melhorar a prestação dos serviços bancários que são garantidos às populações, serviços bancários até de proximidade, e aproximando-se cada vez mais também das próprias populações e não, naturalmente, este caminho que está a ser feito pelo Santander. A resposta que nos foi dada por parte do Governador do Banco de Portugal, também para conhecimento da própria Comissão de Trabalhadores, não é de todo uma resposta que nos deixe nem satisfeitos nem confortáveis, porque assumiu tremendamente os argumentos das próprias entidades patronais, o que naturalmente nós rejeitamos, entendemos até que o que deveria ter sido assumido, sim, era a defesa dos direitos dos trabalhadores do setor bancário e do próprio setor na defesa dos seus postos de trabalho, considerando a importância do setor bancário também para o nosso país. Estamos a falar de uma realidade de um banco com lucros significativos, os 230 milhões que tanto se tem falado ultimamente, o que contrasta naturalmente com esta ação dos próprios despedimentos que estão a ter lugar e para nós, sejam elas as chamadas rescisões por mútuo acordo, seja como outras figuras que muitas vezes são utilizadas, seja no recurso aos despedimentos coletivos, estamos sempre a falar naturalmente de despedimentos. Da parte do PCP, nós temos tido em relação às matérias de despedimentos uma intervenção muito continuada, até considerando o aproveitamento que tem tido lugar por parte do patronato, como já disse, para despedir em barda no último ano e meio e utilizando todos os instrumentos e todos os argumentos
para se descartar de trabalhadores com direitos e depois para posteriormente substituir esses trabalhadores por trabalhadores sem direitos, o que no caso do Santander começa logo por estar exemplificado até considerando os números da externalização de serviços que aqui também nos deixaram. O PCP tem colocado várias vezes a necessidade de se travar esta catadupa de despedimentos, seja não permitindo efetivamente, enquanto durar a situação do surto epidémico, que possam existir despedimentos, seja também alterando os critérios para os despedimentos, incluindo tanto prescrição de posto de trabalho, mas também para os despedimentos coletivos, ou seja, apertando a malha desses mesmos critérios, contrariando até o que foi feito em anteriores revisões do Código do Trabalho, que alargaram os critérios para os despedimentos, nomeadamente os despedimentos coletivos, e que permitiram que hoje, essas mesmas alterações, permitiram que hoje em Portugal seja efetivamente mais fácil e mais barato despedir, e isto tem tido lugar em vários setores de atividade do nosso país e também no setor da banca. No passado dia 30 de junho, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, no passado dia 30 de junho o PCP apresentou uma proposta para alterar esta realidade que foi rejeitada, até com os votos do PS, do PSD e do CDS, mas queria só colocar uma questão muito concreta à Comissão de Trabalhadores, considerando uma informação que temos e que pedia também um esclarecimento, que estes despedimentos não estão a ser tratados, de acordo com o que nos chegou, pelos recursos humanos do banco no fundo, mas por uma empresa de advogados. E por isso pedia também que aqui fosse informado de que forma é que a Comissão de Trabalhadores está ou não a ser contactada, considerando até o que já nos disseram, nomeadamente por essa mesma empresa de advogados a quem o banco passou o tratamento desta questão. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente, obrigado, e desde já desculpa pelo abuso do tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que todos me estejam a ouvir bem. Cumprimentar também o Sr. Coordenador, portanto, o Dr. João Pascoal, agradecer a exposição inicial que foi feita. Grande parte das questões que pretendíamos colocar já foram colocadas, portanto, vamos tentar não repetir, contudo, há 3 situações que o CDS queria realçar. A primeira delas diz respeito às rescisões por mútuo acordo ou despedimento coletivo. Segundo o que sabe, o que consta do atual processo, são propostas para despedimento por mútuo acordo. Seria importante que fossem referidas quais as propostas da administração e se existiu alguma contraproposta. Seria também importante saber se em algum momento, a administração abordou a questão, do despedimento coletivo. No que respeita às situações de assédio, laboral, que também foram referenciadas e que também foram noticiadas. As práticas de assédio são sempre condenáveis. Alegadamente, e pelo que foi relatado por alguns trabalhadores, foi praticado assédio laboral sobre alguns. É importante saber se foram feitas participações e queixas, nomeadamente na ACT, e quais os desenvolvimentos que as mesmas, tiveram. E deixar também uma última nota, que o Parlamento, não tem competência para fiscalizar a atividade nem das empresas nem dos trabalhadores, mas pode sim e deve fiscalizar, a acompanhar a atividade do Governo e da ACT. Neste sentido, gostaríamos também de saber e de questionar, de saber qual a opinião que tem sobre a atuação do Governo, neste caso, e da ACT e da GERT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final da intervenção dos grupos parlamentares e agora haverá uma resposta conjunta, no tempo indicativo de 25 minutos, para a Comissão de Trabalhadores do Banco de Santander. Eu tenho aqui uma indicação que neste segundo período de 25 minutos será dividida da seguinte forma: Alberto Pereira 10 minutos, Paulo Silva 5 minutos e João Pascoal 10 minutos. E, portanto, eu passaria a palavra assim por esta ordem. Eu depois, quando estiver no final de cada um destes períodos, 10 minutos, 5 minutos ou 10 minutos final, direi que é para não, para a vossa orientação, porque nós temos aqui um cronómetro, mas desse lado esse cronómetro não existe. Portanto, dou a palavra a Alberto Pereira para começar a intervenção por parte do grupo do Comissão de Trabalhadores de Santander Tota. Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvi-lo. Conseguem ver? Ver é que não. Para já não. Ok, eu não consigo ver. Mas de todas as formas, poderá ir começando a sua intervenção. Agora sim, estamos a vê-lo e a ouvi-lo perfeitamente. Faz favor. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Alberto Pereira, sou membro da Comissão Nacional de Trabalhadores do Banco de Santander e quero desde já agradecer a disponibilidade demonstrada pelos grupos parlamentares aqui presentes hoje e pela iniciativa do Bloco de Esquerda de ter proposto este requerimento para esta nossa audiência. No seguimento daquilo que já foi aqui dito pelo meu colega João Pascoal, e poderei seguir um pouco essa linha daquilo que nos propunhamos apresentar, e ao fazê-lo vou responder a algumas das questões que foram aqui colocadas por seus deputados,
E então eu diria o seguinte, já daquilo que foi exposto, queria acrescentar que as limitações que foram já aqui referidas, que foram impostas à Comissão Nacional de Trabalhadores, prendem-se com o facto de a Comissão Nacional de Trabalhadores estar limitada e condicionada na forma de comunicar. Até março deste ano, a Comissão Nacional de Trabalhadores podia exercer o direito de comunicação via e-mail, um e-mail próprio que tem constituído e com autorização do banco, naturalmente, para comunicar com todos os trabalhadores em simultâneo. O que aconteceu foi que a 23 deste ano, numa reunião que decorria com a administração, temos reuniões mensais, foi-nos comunicado que a partir dessa data nós estaríamos impedidos de comunicar com todos os trabalhadores em simultâneo por e-mail. Não nos foi pedido nenhum tipo de opinião. O normativo legal diz que este tipo de alterações e de normas internas carecem de auscultação e de uma opinião por parte da Comissão de Trabalhadores, e quero aqui referir que esse normativo legal não foi cumprido e nessa reunião limitaram-se que a partir dessa data estaríamos impedidos de comunicar em simultâneo com todos os trabalhadores por e-mail. Algo que já se fazia há anos, não me parece que tenha sido nada determinado por força de algum incumprimento ou abuso por parte da Comissão de Trabalhadores, foi uma deliberação da administração e comunicou à Comissão de Trabalhadores. Nós respondemos a essa tomada de posição com até pareceres jurídicos, dizendo que achávamos completamente desnecessário e desenquadrado a atitude que estavam a ter, porque estavam literalmente a condicionar e a limitar o nosso trabalho, o nosso direito de informar todos os trabalhadores, todos aqueles que representamos. O banco mantém essa posição até ao momento. Não nos permite comunicar de uma forma efetiva com todos os trabalhadores, e se tivermos em atenção que temos cerca de 2.500 trabalhadores em teletrabalho neste momento, mais grave se torna esta situação de nós não podermos realmente comunicar eficazmente, porque há situações em que podemos ter que comunicar, como já aconteceu, reuniões gerais de trabalhadores, e que são coisas que têm que ser feitas por vezes num espaço curto de tempo, pode acontecer, ou outra situação qualquer, e estamos impedidos de o fazer. Quero referir isso aqui e já respondendo a esta questão da limitação e do condicionamento que foi feito à Comissão de Trabalhadores. Dizer também, como foi já referido, este é um processo que se iniciou em setembro do ano passado e não se iniciou agora. Ele tem duas fases e nesta fase são mais 685 trabalhadores que estão em causa para esta questão das rescisões de mútuo acordo ou antecipações de reforma. Dizer que estas propostas que estão a ser efetuadas e que já começaram o ano passado, são propostas que são feitas sobre a capa do despedimento coletivo. E realmente este ano, eu não sei precisar a data, mas este ano o banco chegou a pôr essa possibilidade e através do artigo 425 do Código de Trabalho, abordou a Comissão de Trabalhadores dizendo que estaria a pensar num despedimento coletivo de cerca de 150 pessoas. Essa é uma situação que até ao momento não se verificou, mas em todos os comunicados que são feitos pela administração, essa continua a ser uma possibilidade. Isto quer dizer o quê? A par destas rescisões de mútuo acordo que estão a ser propostas e antecipações de reforma, nem a todos aqueles que abrangem essa possibilidade, o Acordo Coletivo de Trabalho permite que a partir dos 55 anos ambas as partes entrem num acordo em que o trabalhador está em condições, se assim o entender naturalmente, e o empregador ir para a antecipação da reforma, mas há muitos casos em que as pessoas tendo essa possibilidade e querendo optar por essa possibilidade, o banco não dá essa possibilidade, porque está numa perspectiva puramente economicista. E então, como fica mais barato fazer uma proposta de rescisão de mútuo acordo, não propõe à pessoa antecipação da reforma. Temos colegas com mais de 30 anos de serviço, com 50 e muitos anos, 60 anos, a quem não é dada a possibilidade de antecipar a sua reforma. Alguém que trabalhou tantos anos, que está na banca há tantos anos, tem, pelo menos como expectativa, a ter que antecipadamente terminar o seu trabalho na banca, pelo menos ser dada a possibilidade de uma antecipação de reforma. No mínimo. Senão as pessoas vão sair extremamente penalizadas, com raras exceções. Mas isto não está a acontecer na sua maioria. Por isso, sublinhar que, a par de todas as propostas que têm sido realizadas, ainda persiste a possibilidade, o banco deixa no ar, a possibilidade de um despedimento coletivo. Ora, isto condiciona, naturalmente, pressiona e condiciona a decisão das pessoas.
Nós, desde que este processo iniciou a semana passada, no dia após termos realizado a manifestação em frente à Assembleia da República, o Banco era para iniciar os contactos a 12 deste mês. Não o fez, esteve a aguardar pelo dia 14, a seguir à manifestação. E são dezenas de trabalhadores que nos têm contactado, a vários membros da Comissão de Trabalhadores. Eu tenho recebido dezenas de chamadas por dia, em que uma das preocupações, no fim de contas, das pessoas é perguntar ao Alberto, e será que depois, se eu disser que não, à proposta que me está a ser feita, o banco não vai fazer um despedimento coletivo e eu vou-me ver numa situação destas? Os processos demoram em tribunal, eu tenho que devolver as indemnizações que são baixas pela lei do trabalho, são extremamente reduzidas, eu ainda por cima, para impugnar o despedimento, para ter esse direito a defender o meu posto de trabalho, tenho que devolver esse pouco dinheiro que ainda vou receber. Aqueles que não têm capacidade financeira não têm possibilidade de defender o seu posto de trabalho, face à lei que está vigente. Este também é um dos aspectos que queremos alertar os seus deputados para a necessidade de alterarmos a legislação laboral, que é os valores de indemnização que estão extremamente reduzidos e as pessoas terem que obrigatoriamente devolver esses valores para poderem impugnar judicialmente um despedimento, defenderem o seu posto de trabalho. Quem não tiver capacidade financeira não vai conseguir fazê-lo. E por isso as pessoas saem discriminadas com este aspecto da lei. Temos que também pedir aos senhores deputados o favor de realmente terem isto em consideração e levarem à Assembleia da República estas alterações que são extremamente importantes para a defesa de postos de trabalho de todos aqueles que não têm capacidade financeira para aguentar um processo judicial que pode durar 5 ou 6 anos ou até mais. É um dos aspectos que queremos realçar. Casos sociais. As pessoas, quer na primeira fase, quer nesta fase, eu costumo usar uma expressão, e desculpem-me, é que está a ser utilizado um método de pesca de arrastão. O que é que eu quero dizer com isto? Há um conjunto de 685 pessoas nesta fase que são abrangidas por este plano. O banco não está a ter o cuidado de verificar casos sociais. Refiro-me situações, por exemplo, temos o empregado que é o único que tem emprego, a esposa, o cônjuge está desempregado. O empregado que tem problemas graves de saúde ou a sua família, filhos ou esposa. O empregado que, com 5 filhos, eu recebi chamadas estes últimos dias de pessoas que estão a cuidar dos seus pais em casa, pessoas que têm o cônjuge doente oncológico, e outros com 5 e 6 filhos menores, que estão todos a ser abrangidos por este plano. Não há o cuidado de se fazer o rastreamento de situações sensíveis para as quais as pessoas não têm realmente condições de aceitar as restrições que estão a ser propostas. E ainda por cima, com a pressão acrescida com que está a ser feito sobre a capa do despedimento. Isto acontece desde 20 de setembro do ano passado, quando o banco se assessorou de uma empresa de advogados para acompanhar este processo e fazer reuniões aceleradas, diárias e sobre grande agressividade. Nós tivemos relatos de imensos colegas que diziam que no final da reunião havia sempre a necessidade de se dizer às pessoas que senão isto é a melhor proposta que lhe pode ser feita. Se o senhor não aceitar, depois isto pode ser resolvido de outra maneira. Deixavam sempre no ar a possibilidade de um despedimento coletivo. As pessoas estão aterradas, estão cheias de medo, é um ambiente de trabalho terrível. Utilizaram a pandemia, conforme já foi referido, utilizaram esta fase da pandemia para isolar as pessoas. Muitas pessoas que não aceitaram as propostas, nomeadamente assistentes, pessoas que fazem caixa nos balcões, maioritariamente foram colocados de imediato em teletrabalho, muitos deles sem funções, não cumprindo a legislação que diz que tem que haver ocupação efetiva dos trabalhadores. As pessoas foram colocadas em casa, há pessoas há meses em casa, isoladas, com dificuldade psicológica. Isto, claro, que leva a que haja, com o isolamento e o afastamento do contexto de trabalho e dos seus colegas, as pessoas se sintam completamente indefesas. Fazem-se reuniões de objetivos, fazem-se outro tipo de reuniões de trabalho em que essas pessoas não são chamadas, muitas delas. Felizmente, temos tido colegas que têm exposto estes problemas à ACT, nomeadamente um caso em Leiria, em que já houve deslocação ao local por 2 vezes e a situação foi retificada. Temos outras... Só que informou que já atingiu os 10 minutos, era só depois por causa de passar à sua colega. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Penso que Paula Silva estará em condições de prosseguir a intervenção. Boa tarde. Boa tarde.
Faz favor. Ouvir? Estamos a ouvi-la e ouvi-la perfeitamente. Muito obrigado. Então, quero agradecer, portanto, ao Bloco por ter providenciado esta audição e boa tarde para o Sr. Presidente, todos os participantes e aos meus colegas da Comissão de Trabalhadores. Eu vou começar por falar eu vou tentar pescar aqui aquilo que o Alberto também ainda não disse. Uma das coisas tem a ver com o assédio sobre as mulheres. Nós temos, portanto, colegas que foram com mais de 55 anos, que foram contactadas para propostas de RMA em detrimento de uma proposta de reforma antecipada, e que, quando questionaram porque é que estavam a ter uma proposta de RMA e não uma proposta de reforma antecipada, lhes foi dito que tinha a ver pelo facto de serem mulheres, porque, de acordo com as regras atuárias, o banco está a utilizar umas tabelas da Suíça, cuido eu, e, portanto, as mulheres têm uma esperança média de vida maior que os homens e portanto, ficam mais caras ao banco, nomeadamente as pessoas, e isso aqui já não tem a ver com as mulheres, mas que embrinca uma coisa na outra, as pessoas que não são oriundas de bancos pelos quais as pessoas descontaram sempre para a Segurança Social, nomeadamente, por exemplo, o TOTA ou o BANIF, será o banco que terá que pagar a reforma a essas pessoas. Portanto, como as mulheres vivem mais tempo, segundo essas tais tabelas atuárias, portanto, o banco teria que pagar a reforma às pessoas durante mais tempo e, portanto, começou em igualdade de circunstâncias, com a mesma origem, os mesmos anos de emprego, a mesma idade, propor aos homens propostas de reforma e às mulheres propostas de RMA. Isso também já foi comunicado à DGERT. E outra coisa tem a ver com, portanto, as senhoras que foram mães e que, portanto, têm direito às horas de amamentação e que as chefias condicionam essas horas de amamentação. Porque se as pessoas vão a casa amamentar a filhos, ou então entram mais tarde ou saem mais cedo, estão menos tempo no seu local de trabalho e como há muito trabalho, infelizmente, para fazer, portanto, são condicionadas, é-lhes dito, para não utilizarem essas horas de amamentação. As pessoas que normalmente tentam cumprir o seu horário de trabalho, que são escassas, as pessoas que o conseguem fazer no banco, são fortemente penalizadas, porque um dos critérios, por exemplo, que o banco está a dizer que está a utilizar para estas propostas, tem indicado que um dos critérios é a avaliação dos últimos 3 anos. Daquilo que nos vem, portanto, das pessoas que nos vão ligando, muitas pessoas têm bastantes boas avaliações e também são chamadas, mas nos últimos anos houve certos departamentos do banco em que as pessoas que não foram aceitando nos últimos anos propostas de RMA foram colocadas em determinados departamentos, todos juntos, e houve até indicações dos recursos humanos para dar a essas pessoas avaliações 1, ou a nossa avaliação é de 1 a 5, para depois permitir que usar este critério de avaliação para selecionar as pessoas para estas propostas de RMA. Posso falar também em relação ao horário de trabalho, e acho que houve um senhor deputado que falou sobre os avanços tecnológicos e os desafios que os bancos têm atualmente, mas é importante dizer que nós andamos, pelo menos desde 2017, a pedir ao banco para fazer, portanto, a implantação de um sistema de registro efetivo do horário de trabalho informático, portanto, um avanço tecnológico que até já existe noutros bancos no grupo, nomeadamente no Brasil. Já levamos, portanto, uma proposta ao Comitê Europeu da Empresa em 2018 e 2019 neste sentido, do registro efetivo do horário de trabalho, e o banco, com tanto avanço de tecnologia que serve para despedir trabalhadores, mas não serve para registar as horas de trabalho e consequentemente, para restar o trabalho suplementar não remunerado. Nós temos colegas nos balcões e em serviços centrais a trabalhar 10, 12 horas por dia. Temos serviços centrais ligados aos clientes digitais
que saem, portanto, dos balcões, portanto, os colegas dos balcões têm objetivos para os clientes digitais, que é ligar para os clientes e quase obrigar esses clientes a ser digitais. Depois, esses digitais servem para despedir pessoas, porque cada vez há mais digitais, sendo que muitos desses digitais são falsos. São pessoas que entram e saem no NetBank porque recebem uma chamada do seu gestor, por favor faça isso, porque senão eu não cumpro os meus objetivos, e se eu não cumprir os meus objetivos posso ter um RMA. E alguns desses clientes vão para uns balcões que se chama balcões próximos, são balcões digitais, em que as pessoas têm outros tipos de horários e muitos têm que trabalhar mesmo ao fim de semana, porque têm uma carteira de clientes que é o triplo da carteira de clientes das pessoas que estão no balcão, e têm as outras tarefas todas para fazer, e têm montes de mails de clientes para responder, e se não responderem aquilo em determinado número de dias, são ameaçados da tal proposta da RMA, e portanto o que é que acontece? Cara As pessoas Paula trabalham ao fim Oliveira de semana. e Silva, é só para dizer que já ultrapassou até atingir os 6 minutos, era só para não prejudicar a última intervenção. Então eu Muito passo obrigado. a palavra ao João. E passaria então a palavra ao Obrigada. João Pascoal para Desculpe. os últimos 10 minutos, ora essa. Muito obrigado. Caro João Pascoal, está a ouvir? Sim, Muito bem. não sei se Pode consegue prosseguir, sim. ver agora. Estamos a ouvi-lo, pelo conseguem menos, de ver? novo. Já não é mau. Então, e agora, conseguem ver? Ver Ou não. ainda não? Ver não estamos, mas, enfim, eu pediria que pudesse prosseguir, Ok. porque o áudio Sim, está, com certeza. está-se a ouvir em muito boas condições. Ótimo. Bom, sobre alguns temas que ainda não foram abordados e que foram questionados, eu iria primeiro dizer que, de facto, os trabalhadores bancários em Portugal são trabalhadores e a banca portuguesa sempre soube responder a todos os desafios tecnológicos. Aliás, da banca portuguesa, através da banca portuguesa, pode-se fazer coisas que não se pode fazer em mais sítio nenhum do mundo. Em mais sítio nenhum do mundo se pode comprar bilhetes de futebol, passagens de comboio, licenças de pesca através do sistema bancário. Aqui pode-se. É o país que está mais avançado nesse sentido e nós sempre contribuímos para isso, o conjunto dos trabalhadores bancários. E vamos continuar a contribuir. E isso aí, neste momento, apesar dos avanços tecnológicos que existem, apesar das alterações de comportamentos dos clientes que existem, o que é um facto é que entre os trabalhadores bancários que estão no terreno, que hoje são trabalhadores ativos nos bancos, não chega o horário de trabalho das 35 horas, não chega nem por sombras para cumprir aquilo que eles têm que cumprir para que os bancos funcionem. Os trabalhadores bancários trabalham não 35 horas, como diz a lei, mas 45 a 55 horas por semana. Isso é que é a verdade e a realidade. E não houve nunca nenhuma inspeção de trabalho, nenhuma ACT, nenhum organismo oficial que conseguisse pôr os bancos a registar isso e a cumprir o horário de trabalho. Isso também é outra situação que é verdadeira e houve muitas denúncias de todos os sindicatos, comissões sindicais, comissões de trabalhadores ao longo dos anos. De facto, se calhar não há meios para se conseguir isso, paciência, mas isso é a realidade que existe na banca. Portanto, apesar das inovações, há muito trabalho na banca, mais trabalho do que os trabalhadores que existem hoje na banca. E é precisamente por isso também que a banca recorre a inúmeros outsourcings, toda a banca recorre, e o Banco Santander também. Sobre a questão também desses desafios, é evidente que, como referiu a senhora deputada do PSD, qualquer zona de outsourcing pode ser perfeitamente retomada pelos trabalhadores bancários que têm todos know-how suficiente para executar essas funções. Também novas funções que surjam dentro da banca, está provado que, e no Banco Santander está provado que no seu quadro de pessoal há trabalhadores com capacidade de formação para todos os novos desafios que existam, mesmo novas tarefas que venham a ser criadas pela inovação tecnológica. Isso tem sido demonstrado e continua a ser demonstrado, portanto, pelos trabalhadores. Não há esse
objetivo da parte das entidades patronais, nomeadamente a entidade patronal do Banco Santander Tota, que privilegia a diminuição de salários de uma média de 1.200 euros para 700 euros para manter uma gestão que dê resultados mais positivos por força dessa diminuição salarial que pode ser imposta através do outsourcing e através do despedimento dos atuais trabalhadores. É isso que se trata. Fundamentalmente aqui que se trata é de uma substituição de trabalhadores, despedimento de milhares para contratação de alguns milhares também. Haverá redução, mas fundamentalmente substituição, que é esse o plano que está a ser colocado. Nós, sobre a questão da Autoridade das Condições de Trabalho e da intervenção do Governo. Bom, o Governo tem conhecimento disto desde o início, até porque nós tornámos público desde o início a nossa contestação e toda a sociedade, felizmente, através de alguma comunicação social, até pode tomar conhecimento disso. Mas não só. Nós sempre enviamos as nossas denúncias à DGERT e à ACT, que entretanto a DGERT sempre justifica que é a ACT que tem que fazer as coisas, a DGERT está fora desse tema. Sobre a ACT também fizemos denúncias coletivas de todos estes problemas de assédio que foram aqui referidos, fizemos denúncias coletivas. A ACT demorou muitos meses a responder e a intervir, e só agora, episodicamente, em alguns casos concretos que os trabalhadores fazem a sua própria denúncia também, é que ela fez intervenção. Nomeadamente, a única intervenção com êxito que nós conhecemos foi essa intervenção de Leiria. Estamos a falar de uma intervenção e nós já fizemos dezenas e dezenas, aliás, coletivamente, uma vez apresentámos logo 70, 80 casos de trabalhadores que estavam fora dos balcões impostos, portanto, uma questão imposta, digamos, pela administração. Estamos aqui a falar também das subcomissões de trabalhadores. O que é isto? Portanto, a nossa estrutura tem uma comissão de trabalhadores e elegemos 155 subcomissões de trabalhadores nos balcões do banco de norte a sul do país e nas ilhas. Nessa estrutura, das 155 pessoas eleitas em 26 de novembro de 2020, 30 já não existem nessa função por força da política do banco de encerramento de balcões e pressão para rescisões para RMAs, depois de terem estado em casa assediadas e sujeitas a essa mesma pressão. E outras 33 são agora alvo deste processo de reestruturação com proposta de RMA. Estamos a falar de 63 em 155, que têm um mandato para 4 anos e que em menos de um ano de mandato estão já com uma política do banco para as colocar fora do banco, ou seja, destruir essa representação nesses 63 balcões. Isto são os números reais da situação de hoje. Temos uma grande parte desses trabalhadores eleitos para as subcomissões de trabalhadores estão nesses balcões. Vou dar exemplo. Um balcão com 8 trabalhadores ou 7 trabalhadores tem uma sub-CT, pois a única pessoa que ficou em casa em teletrabalho obrigatório foi essa pessoa da sub-CT, em 7 ou 8 pessoas. Não foram nenhum dos outros. Houve, de facto, uma primeira vaga logo no início da pandemia, em abril e maio de 2020, em que houve rotação das equipas nos balcões, isso é verdade, mas isso não é verdade a partir de outubro de 2020 até hoje. E foi a partir de outubro de 2020 até hoje que estes trabalhadores foram colocados em casa e o banco respondia às nossas denúncias a dizer assim, bem, ele pode ir ao balcão sempre que quiser fazer a sua função de subcomissão de trabalhadores. Ora, uma subcomissão de trabalhadores é precisamente a pessoa que permanentemente está, são os nossos olhos e ouvidos nos balcões, ou seja, a pessoa que permanentemente está no balcão para nos comunicar a nós, Comissão Nacional de Trabalhadores, e para nós sabermos o que é que se passa em todo o país. A pessoa, estando em casa, não pode fazer isso. E não é ir ao balcão uma vez por semana, uma hora que fica a poder fazer essa função. Aí há uma limitação da atividade da Comissão de Trabalhadores e da estrutura de representação de trabalhadores. E essa, a Inspeção de Trabalho, portanto, o banco respondeu à Inspeção de Trabalho a dizer que não, que havia rotação,
e a Inspeção de Trabalho nem quis saber qual era a nossa opinião e que lhes explicaríamos que isso não era verdade naquela altura, tinha sido verdade uns meses antes, mas não era verdade este ano, nem a partir da eleição destas subcomissões de trabalhadores em 26 de novembro de 2020. Portanto, isso aí é uma limitação, de facto, a Autoridade das Condições de Trabalho agora, aliás, pela celeridade de resposta nas últimas 2 semanas aos nossos e-mails, vê-se que está a começar a fazer alguma intervenção. Mas até há 2 semanas não se via essa intervenção. Do Governo não tivemos nenhum contacto com o Governo ou com o Ministro, com a parte do Ministério, tivemos só com a DGERT, que, como eu já disse, passa sempre essa situação para a Autoridade das Condições de Trabalho. Sobre mais temas que foram colocados, portanto, Eu gostaria só de avisar que já atingiu os 25 minutos, mas enfim, posso-lhe conceder mais um minutinho para responder então, brevemente ao restante. Para terminar, de facto, o que tem existido a nível geral, portanto, há esta forte pressão para as RMAs, há esta ação de assédio, que já foi suficientemente avançada aqui, e há, de facto, também a ameaça de despedimento que paira sempre no ar. Portanto, é contra isso que nós nos insurgimos, portanto, contra esta situação, contra a situação de, portanto, não haver um diálogo com a Comissão de Trabalhadores no sentido de, quando fazemos diálogo, que eles, portanto, sejam ouvidas e tidas em conta as nossas propostas, porque, de facto, o Banco Santander Tota, a dimensão que é comunicada da diminuição não é 685, é 1.400, estamos a falar de 25% da força de trabalho relativamente a outubro de 2020, e isso nunca aconteceu na banca, nem tem paralelo sequer na dimensão da redução nos outros bancos aqui em Portugal. E isso, de facto, é uma situação muito, muito negativa para os trabalhadores. O processo, é verdade que é feito também com muitos atropelos, inclusivamente por uma empresa de advogados que está contratada pelo banco. Nós só nos falamos com a administração, nós não falamos com essa empresa, não aceitamos, portanto, que ela seja nosso interlocutor, porque, de facto, é uma empresa estranha ao banco e até faz muitos atropelos de contactar os colegas para números de telefone privados, desrespeitando o RGPD, tudo e mais alguma coisa. Pronto, queria agradecer só, portanto, esta nossa audiência, mais uma vez, e, portanto, esperemos que possa haver alguma correção neste processo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço a presença dos 3 elementos da Comissão de Trabalhadores, Comissão Nacional de Trabalhadores do Banco Santander Tota. Eu pedia, e antes de concluir, aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, designadamente aos coordenadores, ou quem está em substituição dos coordenadores, para não desconectarem, porque temos que resolver aqui um pequeno problema, é apenas um minuto, relativamente à questão da audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho relativa ao requerimento do PCP.